Amém, meus irmãos? A palavra que eu vou trazer hoje aqui para vocês diz respeito a ser guiado pelo Espírito Santo, totalmente coerente com a natureza do culto que temos aqui hoje, certo? E esse é um assunto que eu meditei durante muito tempo, e eu trouxe ele hoje porque houveram muitas fases da minha caminhada onde eu me encontrei tendo certos tipos de pensamento, certas lutas internas, quando a situação estava difícil ou quando estava fácil, seja qual for o contexto, onde eu me perguntava se eu estava realmente indo na direção certa, não é? Se eu estava realmente ouvindo a voz de Deus, sendo guiado por Ele. E foi pensando nisso que eu trouxe essa palavra hoje. Então, o tema de hoje vai ser guiados pelo Espírito Santo. Não é? Uma análise do agir do Espírito nas nossas vidas, no contexto da grande comissão. Vocês vão entender por que eu estou ligando essas duas coisas, né? Mas para começar a discutir sobre isso, eu gostaria que vocês abrissem em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 26. 1 Coríntios 9, 26. Amém? Então, nessa passagem, no 26, do 26 ao 27, a Escritura diz o seguinte: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Por que eu trouxe essa passagem aqui para começar a pregação de hoje? Porque nesse assunto que Paulo está tratando aqui no capítulo 9, né, se você ler um pouquinho entre os capítulos 8 e o capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo está falando sobre um assunto que é abdicar da sua liberdade para a edificação da igreja e para alcançar outras vidas, né? Ele está falando sobre isso. Então ele vai tratar no capítulo 8 sobre alimentos sacrificados a ídolos, ele vai falar aqui no capítulo 9 sobre isso, no capítulo 10 ele vai terminar o capítulo falando que ele buscava agradar a todos de todas as formas para que fossem salvos, certo? Mas o motivo que eu estou trazendo essa passagem aqui é para ressaltar a importância de entender com clareza quais são os seus objetivos, qual é a sua missão, quem é você, por que você está aqui e o que é que você tem que fazer. O cristão, ele precisa passar o tempo todo por diversas tribulações e perseguições para que ele possa entrar no reino de Deus. Isso vai estar lá em Atos, né, o que Paulo falava às igrejas. Então, como é que a gente consegue passar por todas essas coisas sem acabar desanimando ou se distraindo, não é? O justo, ele vai viver pela fé. Mas como é que você pode viver pela fé se você não compreende claramente o porquê que você vive e por que você faz as coisas que faz? Como é que você pode confiar na palavra de Deus se mesmo a entendendo, quando você consegue entender, você não decide o que você quer? E é pensando nisso que eu tenho concluído que há certas razões, duas que eu irei trazer aqui, que são primárias e que precisamos entender com muita clareza, né? E muitas vezes essas duas questões que eu vou trazer aqui, elas são causa de desânimos, frustrações e crises que temos na fé, não é? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é: decida o que você quer. Decida o que você quer. Lá em Tiago, abram aí por favor, em Tiago no capítulo 1, no versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 8. Versículo 2 ao versículo 8. Olha só o que a Escritura vai dizer para a gente. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa,
a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, primeiramente, vamos entender um pouco esse texto. Quando eu li esse texto, nas primeiras vezes que li a Bíblia, eu ficava me perguntando o seguinte: quem em sua sã consciência vai chegar diante de Deus pedindo sabedoria para Ele e achando que Ele não quer dar? Quem é que vai pensar um negócio desse? Não faz sentido para mim. Se você for olhar, por exemplo, em Provérbios, um livro que, até mesmo pelos que são ateus, pelos que são do mundo, é reconhecido como um livro de profunda sabedoria, você vai ver que lá no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer que a sabedoria é suprema. A sabedoria é a coisa mais importante que existe. Você tem que usar todos os seus recursos para adquirir entendimento. Então, o mundo sabe que sabedoria é importante. Então, por que algumas pessoas que estavam passando por problemas, por provações, iam pedir sabedoria a Deus, elas tinham dificuldade na hora de pedir sabedoria a Deus? E eu ficava pensando sobre isso não faz nenhum sentido. Até que eu percebi, no próprio livro de Tiago, a resposta para essa pergunta. Então, se vocês abrirem ali em Tiago, no capítulo 4, no versículo 16... Perdão, meus irmãos, na verdade é no capítulo 3, tá? Abro aí no capítulo 3, no versículo 16. Ele vai dizer o seguinte: pois onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Se você for para o 17, ele vai dizer: no entanto, a sabedoria que vem do alto, ou a sabedoria celestial, antes de tudo, é pura, depois pacífica, amável, compreensiva ou razoável, cheia de misericórdia e de bons frutos, é imparcial e é sincera. O fruto da justiça é semeado em paz pelos pacificadores. Então, quando você lê o contexto do capítulo 3, Paulo está fazendo diferença entre dois tipos de sabedoria: a sabedoria terrena, carnal, sensual e demoníaca, e a sabedoria que vem dos céus. E aí eu consegui entender, porque na verdade está muito claro. E aí o que eu quero falar sobre você decidir o que você quer. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós queremos ouvir a voz do Espírito de Deus, nós queremos seguir a missão de Deus para nossas vidas, mas a gente não decidiu o que a gente quer. Então, mesmo que Deus fale com você, você não vai ouvir. O que é que eu quero dizer com isso? Se você for ler o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5 e no capítulo 6, você vai ver Jesus ele trazer basicamente um resumo da justiça que é apresentada na nova aliança, da lei de Cristo. Então você vai ver Jesus dizer coisas que na lei ainda não eram exigidas do povo dele. Por exemplo, se alguém ferir a sua face, ofereça outra. Se alguém ferir a sua face, ofereça outra. O que é que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o cristão ele não pode se defender? Não, está falando sobre ferir a honra. Ferir a honra. E aí eu comecei a entender que muitas das situações, provações, diga-se aqui no contexto de Tiago capítulo 1, que foi o que a gente leu, muitas das provações e tribulações que nós passamos por falta de sabedoria. Só que aí a gente chega na frente de Deus pedindo por sabedoria. Aí Deus fala assim: bom, a sabedoria que eu tenho para lhe dar, você não quer. Porque às vezes o Espírito de Deus vai dizer para você: oferece a tua outra face. Não resista ao perverso, dê a quem pede. Se alguém mandar você caminhar 1 milha, 1 quilômetro, ande 2, ande o dobro. E aí na missão de Deus, e nós vamos abordar isso sobre essa grande missão que nós temos no segundo ponto que eu vou trazer aqui, que é sobre a compreensão. A gente vai ver que para você se manter nessa missão,
e ser guiado por Deus, porque você não tem como ser guiado por Deus fora da missão, certo? Para você conseguir fazer isso, você vai ter que primeiro tomar essa decisão. Você quer realmente o senhorio de Jesus na sua vida, independente do que aconteça, ou não? É bem difícil, algumas vezes é difícil. Algumas vezes você vai ter que crucificar a sua vontade. Você vai ter que abandonar os seus sonhos. Algumas vezes, diga-se muitas vezes, os seus sonhos não vão ser os sonhos de Deus. Isso não é uma coisa ruim. É uma questão de você decidir. Então, essa instabilidade, ela é perigosíssima. Para que você consiga realmente produzir perseverança na sua vida, que Tiago está falando aqui, no capítulo 1, e essa perseverança te torne maduro, que na verdade é o mesmo que perfeito, completo, uma pessoa plena em Deus, e que não lhe falte coisa alguma da parte de Deus na sua vida, para que você realmente tenha tudo que Deus quer para você, você vai precisar primeiro decidir o que você quer. E aí você precisa entender que a sabedoria de Deus é oposta à sabedoria do mundo. Isso não vai ser atrativo muitas vezes para você. Amém? Então, o segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é sobre compreender os seus objetivos. Compreensão de fato. Então, nós falamos sobre instabilidade, não decidir o que quer. Quando você decide o que você quer, aí você precisa caminhar para o próximo passo, que é entender claramente o porquê das coisas. Então, muitas vezes, nós queremos que o Espírito Santo nos guie ou faça alguma coisa em nossa vida, mas nós não sabemos para onde nós estamos indo, nem por que estamos fazendo o que nós fazemos. Mesmo estando tão decidido sobre o que eu queria, muitas vezes, devido à minha correria do dia a dia, devido a problemas diversos que eu tenho na minha vida, seja no meio, digamos assim, entre aspas, secular, que não existe secular realmente para um cristão, mas para quem pensa assim, não é, do jeito no âmbito secular, eu tinha problemas no emprego, ou às vezes até em questões ministeriais dentro da própria igreja, não é? E aí eu ficava pensando, onde é que está Deus? Eu queria ouvir a voz de Deus agora. Será que eu realmente estou indo na direção certa que Deus quer para mim? Por essa razão, através da Escritura, eu comecei a entender uma coisa que iria realmente me guiar pelo resto da minha vida. Às vezes, nós queremos que certas coisas aconteçam e que Deus lide conosco de determinada maneira, mas nós não estamos ouvindo da maneira que Deus deseja. Nós não estamos vivendo a nossa vida e nem planejando os nossos objetivos de acordo com a vontade de Deus. O mover do Espírito de Deus, o falar do Espírito Santo conosco, comigo e com vocês, ele se dá em um determinado contexto da Escritura, e nós precisamos entender esse contexto. E aqui eu gostaria de fazer primeiro uma observação. O modo como Deus ele fala conosco, ele é primariamente na Escritura. Então eu vou partir desse pressuposto para poder entrar no ponto de Deus falando de maneira específica com vocês. Mas o modo primário é a Escritura e sempre vai ser a Escritura. Então é na própria Escritura que eu vou ver exemplos onde Deus vai lidar comigo de maneira personalizada, de maneira específica na minha vida. E aí é vendo isso onde eu vou entender o contexto em que isso acontece. Esse viver sobrenatural do Espírito Santo de Deus, ele vai ser ordenado para a igreja no contexto da grande missão que Jesus tem para a igreja. E qual é a grande missão que Jesus deu à igreja? Mateus, capítulo 28, versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 20. Então abra aí Mateus 28, 16. Já estamos no final do Evangelho de Mateus aqui. Jesus já havia ressuscitado. E aí a Escritura vai dizer o seguinte para a gente. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Alguns, porém, duvidaram.
Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Às vezes, quando a gente lê essa passagem, eu acho que a gente deixa de perceber algumas coisas que são muito simples, mas são muito poderosas. Quando Jesus aparece para os discípulos, ele aparece começando a falar o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aí eu fico pensando, você deveria pensar aí também, Jesus falou isso por quê? Ele falou isso para se mostrar? Não. E aí você vai entender que Jesus, ele declara essa autoridade máxima que ele tem sobre todas as coisas, e ele usa um portanto. Então, na verdade, o que vem depois do portanto é a razão pela qual ele declara a sua autoridade. Ele vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a obedecer. O contexto em que a autoridade de Cristo é dada é o contexto da grande comissão. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na nossa vida cristã é que, se você quer ver o poder de Deus atuar na sua vida, você precisa estar no contexto da missão que Jesus deu a toda a igreja. E isso faz toda a diferença. Por que faz diferença? Às vezes, quando eu estava vindo para a igreja aqui, lá no início, eu ainda estava compreendendo muitas coisas, né? Às vezes eu vinha aqui no automático na igreja, eu só estava frequentando o culto, basicamente, né? Estava esquentando o banco. E aí tinha vezes que eu me perguntava sobre isso. Eu queria ouvir Deus falar comigo agora. Sei lá, vai na casa de fulaninho falar tal coisa para alguém. Às vezes a gente quer fazer isso, né? Amém? Quem nunca? A gente vê essas histórias na Escritura, né? O pastor Ricardo ali é profeta, ele sabe. Às vezes a gente quer isso aí. E aí eu ficava me perguntando: mas por que eu não estou conseguindo escutar? O que é que eu preciso fazer? E aí a Escritura, ela vai dizer o que para você? Qual é a sua missão? O que é que você está fazendo para Jesus agora? Se tivesse que perguntar o que é que Deus tem para a sua vida, qual é o seu chamado, você saberia responder? O pastor Tasso fala aqui: se você não sabe o seu chamado, eu sei o seu chamado. É anunciar o evangelho e fazer discípulos. É o que está na grande comissão. É claro que existe um chamado específico. E aí vem a grande questão: para que você receba o chamado específico, primeiro você precisa abraçar o chamado primário. E aí eu comecei a perceber isso quando eu via os grandes moveres do Espírito, os direcionamentos específicos do Espírito, no maior exemplo de igreja que nós temos, que é o exemplo de Atos. E aí eu trouxe um texto em específico em Atos, que ele traz algumas características importantes sobre esse ser guiado por Deus. Está em Atos capítulo 16, versículo 6. Eu vou ler do 6 até o 15. E a gente vai fazer algumas considerações sobre o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente. Olha o que a Escritura vai dizer. Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade, fomos pela beira do rio,
onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Eu vou parar por aqui. Algumas coisas são interessantes de se perceber. Muitas vezes eu queria que Deus falasse de maneira muito explícita exatamente o que eu deveria fazer, até mesmo no contexto ministerial, mas eu percebi que se você estiver nesse contexto da grande missão, você vai precisar ter em mente algumas coisas, e esse texto vai mostrar para nós. A primeira delas, no caminho da missão de anunciar o Evangelho e fazer discípulos, foi que Deus interveio de maneira muito específica na direção em que os apóstolos estavam indo pregar o Evangelho. Não foi em qualquer contexto, foi no contexto dessa missão, dedicação total a essa missão. A segunda coisa que nós podemos perceber é que mesmo Deus, ele tendo intervido, há um momento em que Paulo ele vai ter um sonho, mas o sonho em si, ele não fica um atestado. Deus não aparece ele em glória, como quando ele viu Jesus e diz, vai naquela direção. Ele tem um sonho com um homem pedindo uma coisa a ele. E aí a Escritura vai dizer que eles vão o quê? Eles vão concluir. Eles vão concluir que eles deveriam ir naquela direção. Às vezes, Deus ele vai dar um direcionamento para você, mas ele não vai ser tão específico assim. E aí você vai precisar buscar a resposta. Algumas vezes eu chego para Deus pedindo orientação em minhas questões ministeriais, e eu não recebo uma coisa exata, precisa e específica para aquilo ali. Mas às vezes Deus manda uma passagem da Escritura. Aí eu leio, aí eu medito, aí eu oro, eu considero, e aí eu tomo a minha decisão. Nós precisamos ter isso em mente. Terceira coisa, mesmo sendo direcionados por Deus, a mudar de rota, concluindo que eles tinham que ir naquela outra direção, foi necessário o quê? Tempo. Foi necessário tempo. Tempo de concluir toda a viagem até o local. Depois de chegar no local, passar dias. Depois de dias, provavelmente avaliando o local onde eles estavam, orando e buscando a Deus, é que eles foram passar na praia esperando que encontrar alguma coisa. E aí, depois que eles encontraram, é que eles foram obedecer mais uma vez ao chamado, foram pregar a palavra. Aí Deus cooperou com a pregação de Paulo, abriu o entendimento da moça para ela entender a palavra, e ela foi salva. Aí você só começa a ver o mover de Deus, mesmo tendo sido guiado por uma visão ou direcionamento, você começa a ver esse mover depois de muito tempo, dias, às vezes meses, às vezes anos. Mas o importante e o ponto em comum é o quê? A missão. A missão é o ponto importante. Nisso eles nunca fraquejaram, disso eles nunca desistiram. Nós temos que estar sempre nos lembrando disso. Muitos de nós queremos entender o que nós deveríamos estar fazendo, seja no contexto eclesiástico, seja no contexto familiar ou profissional, mas você não tem iniciativa de olhar para a palavra de Deus e ver quais os objetivos que você tem nela. Você ignora completamente as missões primárias do Espírito Santo. E eu queria trazer isso aqui com base no texto em João 16 e em João 14. Vocês não precisam abrir lá, porque senão vai demorar. Mas leiam lá entre João, capítulo 14 de João, capítulo 16, porque é nesses dois capítulos que ele vai falar sobre o Espírito Santo e o que é que ele vinha fazer. É nesse capítulo que ele vai falar sobre qual era o objetivo do Espírito Santo com você. E aí, primeiro, ele vai falar sobre o quê? O conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar meu nome, vai ensinar todas as coisas e lembrar você de tudo que eu disse. Aí entra a grande questão. Como é que Deus vai te ensinar se você não tomou a sua decisão? Que foi o que eu falei primeiro. E como é que Ele vai lembrar do que você não sabe? Se você não estuda a palavra. Inclusive, a gente fala aqui que temos 2 cultos, né? Do Espírito e da Palavra de Deus, exatamente por isso.
Você não pode entender o Espírito Santo de Deus se você não conhece a palavra. É por isso que, inclusive, nesse culto do Espírito Santo, a gente está usando a palavra. Então, entenda o objetivo. Primeiro objetivo, você tem que entender a vontade de Deus. O Espírito Santo veio para lhe ensinar. Você entendendo, aí ele vai conseguir te lembrar. Aí você parte para a segunda etapa. João 16, 7, né? Não preciso abrir, mas ele vai dizer o seguinte, que quando o Espírito Santo ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai trazer convencimento, a gente viu isso na prática. Entendendo, tomando a decisão, entendendo qual é o teu objetivo, andando nesse objetivo, o Espírito Santo vai chegar para aquela moça ali em Atos e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí só então, depois de falar dessas duas coisas sobre o Espírito Santo, é que Jesus vai falar sobre o quê? Tenho ainda muito que lhes dizer agora, mas vocês não conseguem suportar. Aí ele vai dizer o seguinte: quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então primeiro você entende a sua missão, você toma a sua decisão, compreende o seu objetivo. Aí você anda nesse objetivo, comprova o poder de Deus em alcançar a vida das pessoas, e então Deus começa a guiar você nas coisas profundas. O pastor Frank falou, leva águas mais profundas. Para que você tenha condições de caminhar para esse lugar, você precisa obedecer a isso. É só então, entendendo essas coisas, é que nós temos condições de caminhar para a maturidade no que diz respeito a ouvir ao Espírito de Deus e ser guiado por Ele. Você precisa começar a raciocinar como Ele. Ah, eu estou em crise, eu não sei o que eu deveria fazer da minha vida. Você está anunciando o Evangelho? Se você está anunciando o Evangelho, você está fazendo discípulos? Que é o que a gente tem falado esse ano aqui com muita força, né? O pastor Ricardo fala muito sobre isso. Fazer discípulos. A segunda parte da grande comissão. Você está discipulando pessoas, e discipulado não é o que, por exemplo, eu faço aqui quando a gente tem o nosso curso bíblico às 16. Isso não é discipulado, isso é uma aula. Não é também isso aqui que eu estou fazendo no púlpito. Discipulado é você adotar. Adota o sujeito, coloca ele na mesa com você, igual Jesus fez com os apóstolos. Aí você tem condição de formar Cristo neles. Então você está fazendo isso? Né? Tire a visão da sua própria crise, tire a visão de sua própria incredulidade agora, do que você está sentindo, e coloque a sua cabeça na Escritura, e veja o que o Senhor está dizendo que é mais importante. Isso é tão sério, meus irmãos, que não ter essas coisas em mente é motivo para muitos de nós sermos destruídos. Se vocês puderem abrir em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 14, olha só o que é que o apóstolo Pedro vai falar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, e aqui ele está se referindo à volta de Jesus Cristo, ele vai dizer, empenhem-se para serem encontrados por Jesus Cristo em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. As suas cartas contêm algumas coisas de difícil compreensão, as quais, e aí perceba isso aqui que ele vai falar, os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ignorância e instabilidade. O que é instabilidade? É o que a gente viu em Tiago capítulo 1. Você é dominado pela sua carne, não decidiu o que quer. E ignorância. Você não tem compreensão clara do que é que Deus quer na palavra dele. Por falta dessa compreensão da missão que temos, de qual objetivo que temos,
muitas pessoas têm torcido a palavra de Deus nos dias de hoje. A gente tem visto pessoas defenderem os desigrejados, né? As pessoas que saem da congregação. Qual o objetivo de você congregar? Já para pensar nisso? No contexto da grande comissão? Quando você vai ler em Hebreus, não precisa abrir lá, certo? Mas ele vai falar, não deixemos de congregar segundo o costume de alguns. Mas temos que nos manter, né, nos fortalecendo na fé, nos encorajando mutuamente, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando você vai ler o contexto do capítulo de Hebreus, que fala sobre congregar, você vai ver que muito mais tem a ver com você sustentar a sua fé e sustentar a fé dos outros. E fé que eu falo aqui, certo? É a fé mais básica que existe, a fé no senhorio de Jesus, é a fé que traz a salvação de um indivíduo. E ele vai falar que muitos que deixam de congregar, inclusive, vão sair desse processo. E aí logo depois de falar isso, ele vai dizer o quê? Que se você volta a pecar, tendo sido liberto disso uma vez, você vai ser digno de grande condenação. Então, congregar não é, como algumas vezes nós falamos aqui em cima, não é tocar um instrumento, não é sentar nesse banco, não é você limpar o chão, não é você ficar ali no boas-vindas. Congregar na igreja é sobre a sua fé ser aperfeiçoada. Se o seu objetivo quando você vem para a igreja não é esse, nesse contexto da grande comissão, você tem que ser discípulo de Jesus, você tem que fazer discípulos. Você vai usar o momento da congregação para te impulsionar nisso. Se você não tem essa mentalidade quando você vem para a igreja, você está vindo pelo objetivo errado. Aí adivinha só o que é que vai acontecer? Você vai ficar perdido. Por que você quer dons espirituais? Às vezes eu queria, né? Ah, Jesus, eu quero ver fogo na minha mão. Por quê? Porque é legal. Não, meu irmão. A palavra está dizendo lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, que os dons espirituais, eles existem para quê? Para a edificação do corpo. Grande comissão. Discípulos de Jesus Cristo. Você profetiza para quê? Para você ser espiritual? Não. Você profetiza para você ser cheio do mistério? Não. Você profetiza, como está escrito em 1 Coríntios 14, para edificar a igreja, consolar, exortar. Você não profetiza para humilhar os outros. Por que é que você fala em línguas estranhas? Falando de um assunto mais pentecostal, por que você fala em línguas estranhas? Se você está na congregação, a Escritura vai dizer, para edificar os outros. Se houver quem interprete. Se não, fale você sozinho com Deus. Edificar os outros. Se for só você e Deus, é para quê? Para a sua edificação. Para você ser melhor discípulo de Jesus Cristo. Por que é que você quer ministério na igreja? Por que é que você quer ser apóstolo, evangelista, profeta, pastor, mestre? Você sabe para que serve isso? Grande comissão. Efésios capítulo 4, ele vai dizer o seguinte: essas coisas, esses ministérios, esses 5 ministérios que ele vai ordenar para a sua igreja, eles servem para preparar os santos para a obra do ministério. O que isso significa? Significa que se eu estiver aqui pregando para vocês na função de mestre, isso é para que vocês, quando saírem daqui, tenham condições de ensinar os outros a obedecer às coisas que Jesus ordenou. É para isso que serve. O pastor aqui, né, o pastor Ricardo, o pastor Franco, o pastor Josias, o pastor Tasso, o pastor dentro da igreja, ele serve para quê? Preparar os santos para a obra do ministério. Porque quando você for discipular uma pessoa lá fora, você também vai ter que ser pastor dela. Aí você tem que cuidar da vida dela. É para isso que você serve. Se o cara é evangelista, ele serve para quê? Grande comissão. Quando ele vier aqui na igreja e ensinar as pessoas sobre evangelismo, quando elas saírem ali fora, quando elas tiverem que cumprir o ID e anunciar o evangelho, elas vão fazer preparadas pelos ministérios que foram ordenados pela igreja, para a igreja. Amém? Então, tenhamos sempre isso em mente. Precisamos entender o porquê das coisas. Precisamos entender o que é mais importante.
Qual é a sua missão? Você está aqui por quê? Se você não tiver isso em mente, não vai fazer sentido para você. Sofrer não vai fazer sentido para você. Porque não vai ter lógica. Dar a outra face não vai fazer sentido para você. Amém? Só assim nós temos que ir lá fora, para o mundo e viver a missão. Então é isso, o louvor pode subir. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela Tua palavra, Deus. Eu agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor nos conduz a toda a verdade da palavra, Deus. Eu oro para que o Senhor possa nos fazer compreender a Tua vontade, aquilo que é mais importante, os Teus objetivos, Senhor, para as nossas vidas, tanto os objetivos gerais, como os objetivos específicos, que o Senhor possa nos direcionar em todas as coisas de acordo com os Seus objetivos, Senhor. Em nome de Jesus, que possa trazer compreensão cada vez mais profunda da Tua palavra para todos nós que estamos aqui, para todos aqueles que estão assistindo, Senhor. Guarda, Senhor, as nossas vidas do desânimo, Pai. Guarda as nossas vidas do escândalo, Pai. E tudo aquilo que tira o foco da missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e agradeço, Pai. Amém.